Começa agora o podcast Por uma Vida Menos Ordinária. No episódio de hoje, vamos tratar da paixão nacional, sobre aquele assunto que alguns dizem não se discute. Vamos conversar sobre aquela profissão que 9 entre 10 pais desejam para seus filhos. Falaremos sobre a carreira esportiva que permite glória, fama, dinheiro, muito dinheiro, vida de luxo, assédio da imprensa e dos fãs e ser assunto permanente nas redes sociais. Grandes festas, lindas mulheres e carrões. Mas será que é isso mesmo? Quantos jogadores profissionais do futebol brasileiro vivem este sonho dourado? O Brasil é o país do futebol ou existem vários Brasis quando o assunto é futebol? E como é tratada a questão de gênero no futebol? Qual é o espaço da mulher no esporte bretão? Vem com a gente para esse bate-bola. A dupla de ataque é composta por Cristiano Perobon e Juliano Chagas. Olá, Cris. Fala aí, pessoal. Legal estar aqui de novo. E hoje a gente fala um pouco de futebol, né? Há um tempo atrás a gente falava de futebol com bastante saudosismo, boas lembranças, mas é bacana ver essa realidade também, que é mais um ponto de desigualdade no nosso país. Então, também muito bacana hoje o nosso convidado, né, que você vai apresentar daqui a pouco, grande amigo, é uma pessoa que eu tenho muita admiração. Então, vamos em frente aí que tem muita coisa para falar. Fala, Ju. Olá, Vande, Cris, Marcos, olá aos nossos ouvintes. A escolha desse tema é para mim muito oportuna, porque nos permite analisar mais de perto a realidade salarial dos jogadores brasileiros e revelar um pouco desta desigualdade entre poucos jogadores que ganham muito e a maioria dos jogadores que vivem com uma renda mensal que de glamurosa não tem absolutamente nada. E para deixar já aqui registrado o nosso tradicional recadinho, o podcast Por uma Vida Menos Ordinária está disponível em diferentes plataformas digitais, como o Spotify, o Deezer, o iTunes, o SoundCloud. E também nas redes sociais, como Twitter e YouTube. É simples e fácil nos encontrar, é só acessar uma dessas plataformas, ou mais de uma, digitar Por uma Vida Menos Ordinária e começar a nos seguir. E quem gostar e quiser divulgar em suas redes sociais o nosso podcast, ficamos muito agradecidos. Beleza? E o nosso convidado de hoje, né, desse nosso segundo episódio, ele sofreu tietagem logo que ele chegou. Ele teve que assinar um livro onde ele aparece numa foto compondo o elenco do time campeão mundial de interclubes de 1992. Seja bem-vindo, Marcos Bonechini. Que time é esse? E, por favor, se apresente. Bom, primeiro é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, né, Vanderlei, Cristiano, que eu conheço como Cris, né? Há tanto tempo, já desde a adolescência. Batemos nossa bolinha pelos campos aqui, ou quadras de Jundiaí, Juliano. Então, obrigado pelo convite. É um prazer estar falando de um tema que foi minha vida, né? A gente poder falar de futebol, falar de coisas diferentes do futebol, que pouca gente muitas vezes tem esse acesso, né, desse debate que praticamente a gente vai fazer aqui. E respondendo a sua pergunta, esse time é o São Paulo Futebol Clube, né, de 1992, do qual tive o privilégio de fazer parte eu diria, o período de ouro ali do clube na década de 90, com o Tele Santana à frente, né, o clube que eu joguei por 9 anos, né? Cheguei lá jovem, com 18 anos, depois de passagens que eu comecei aquele velho roteiro do jundiaense, o garoto de Jundiaí. Começava na Ponte Preta, o Guarani de Campinas, eu passei pelos dois, depois dos 18 anos fui para o São Paulo e lá a coisa aconteceu muito rápido para mim, acabei indo para a equipe principal um ano depois, e aí esse privilégio de fazer parte de um grupo que eu falo que é uma era dourada do São Paulo, que ganhou muita coisa num curto espaço de tempo, internacionalizou inclusive o São Paulo, né, no meio de algumas feras lá que realmente fizeram história no futebol. E ainda rodei, joguei 9 anos lá, e aí vamos fora na minha carreira aí, e fui conhecer o outro lado do futebol, né? Clubes medianos,
clubes pequenos, primeira divisão, segunda em divisão. vários estados. Eu joguei em pelo menos, acho que foram 4 estados, né? São Paulo, joguei no Rio, joguei no Ceará, né? Em Fortaleza, no Ceará, e joguei em Alagoas, no CRB de Alagoas, né? No Rio eu joguei em Botafogo, uma passagem rápida no Botafogo, depois no América, interior de São Paulo, depois rodei aí, foram mais de 10 clubes na carreira. Depois que você sai desse mercado do clube grande, eu saí aos 27 anos, você acaba virando um dos ciganos do futebol, principalmente numa época que não era ainda a Lei Pelé, né? Era a famosa lei do passe, que era a lei que eu diria escravagista, né? Te prendia o clube e você não tinha nenhuma multa que regulasse sua saída, enfim. O clube era dono da sua vida, né? E quando eu consegui o passe livre, aí acabei rodando. Saindo do São Paulo, já fui direto para o Ceará, mas mesmo no São Paulo, eu tive os empréstimos por clubes menores de São Paulo, como Novo Horizontino, 15 de Piracicaba, que foi uma estrutura legal, que a TAM na época, né? Comandante Rolim, né? Investiu, comprou o 15 na época, então fez um investimento bacana. Patrocinou por um bom tempo São Paulo também, né? Então, foi até por isso que ele levou alguns jogadores do São Paulo para lá, né? Como eu, Doriva que foi campeão do mundo também, né? Acabou indo comprado. Foi o primeiro jogador do 15 de Piracicaba a vestir a camisa da seleção brasileira. Foi convocado para a seleção brasileira quando estava no 15. E aí rodei Ceará, rodei esses clubes tantos, Noroeste de Bauru, União Barbarense. Fui conhecer esse outro lado também do futebol. Bonequinho, deixa eu te interromper e te perguntar. Então você está dizendo assim, que você conheceu o outro lado do futebol. Esse outro lado, ele também tem os números. Vou citar aqui alguns números do fechamento do Campeonato Brasileiro de 2019, que traz alguma coisa mais ou menos assim, ó. Os 10 maiores salários de atletas profissionais que terminaram o Campeonato Brasileiro. O maior salário é dividido aí por 2 jogadores, né? O Daniel Alves e o Arrascaeta. Daniel Alves do São Paulo, Arrascaeta do Flamengo, com R$1,5 milhão por mês. Aí vem Gabigol do Flamengo, 1.250.000, Dudu do Palmeiras, 1.200.000, Fred do Cruzeiro, por incrível que pareça, 1.200.000 por mês, Hernanes do São Paulo, por mais incrível que pareça, 1.100.000 por mês, Pedro Rocha, né, do Cruzeiro, que está sendo transferido agora, né, acho que para o Flamengo, 1 milhão por mês, Vitinho do Flamengo, 1 milhão por mês, Diego Tardelli, 1 milhão por mês, Ramires, 1 milhão por mês, depois o Lucas Lima do Palmeiras, que sai da casa do 1 milhão e depois são 955.000. Quer dizer, são números que à primeira vista a gente diz, nossa, nós estamos falando de um futebol rico, né? de um país onde se disputa um futebol rico. É isso mesmo? Eu diria que para um pequeno percentual de jogadores é um futebol rico. Mas não de uma gestão inteligente, né? Apesar das cifras dos grandes clubes, dos grandes campeonatos do Brasil serem altas hoje, a irresponsabilidade de gestão dos clubes também de pagar salários fora de uma realidade, na minha opinião, como esses que você citou, porque isso é um salário nível Europa e a gente não tem como comparar, vamos falar de economia, né? América do Sul ou Brasil, com grandes centros da Europa. Tem jogadores que hoje preferem ficar aqui do que estar buscando um espaço na Europa. Não nos grandes clubes, mas num segundo nível de clubes da Europa. É o caso do Daniel Alves, por exemplo, né? Então, essa não é a realidade do futebol brasileiro. Essa é a realidade de um percentual mínimo, e vou mais longe, de irresponsabilidade de gestão do futebol brasileiro. Eu acho que a gente fugiu um pouco do que é um padrão incomparável com a época que eu vivi, por exemplo. Antes do Cris, do Ju entrar na discussão, você falou que isso é a realidade de um pequeno grupo, né? A Folha de São Paulo, ela publicou um raio-x, né, dos atletas profissionais brasileiros, né, do futebol. Então, aqueles caras que são CLT, carteira profissional, tudo direitinho,
são 12.703 atletas profissionais. Esses que nós falamos agora, eles frequentam um seletíssimo grupo de 385 atletas que ganham além de 51 mil reais. Ou seja, se a gente pegar esse seleto grupo de 385 que ganha acima de 51 mil, esses que nós acabamos de falar, deve estar ali num grupo de 20, 30 talvez, né? Então, só para a gente começar a conhecer um pouco esses números que o Bonechini está nos dizendo. Quando você mostra esses números, primeiro assim, parece que isso faz parte da realidade da Série A. Mas é uma pequena parte também, porque isso não é realidade nem do clube. Se você buscar numa outra lista, você vai ver clubes de primeira divisão, de ponta de tabela, né? Não estou falando nem do Flamengo, mas ali do quinto e tal, endividados. Muito. Eu começo até me dando uma credencial minha, eu sou corintiano. Mas uma das piadas recorrentes é de um time que não pagou as marmitas. Se era meme de internet do WhatsApp, não sei. Mas o fato é que você tem na mesma página um time que não está pagando a refeição e está fazendo loucuras e malabarismos por algo que não vai ter um retorno ou que é insustentável. Não que eu goste muito também de uma comparação de mas um professor tal, são mercados diferentes, né? Se a gente for falar de desigualdades, enfim, a gente estaria também até falando de outros temas, né? Eu acho que tem questões até mais urgentes aí no país para serem tratadas. Mas falando de futebol, é uma loucura, porque não é só uma questão de a gente precisaria redistribuir isso. Os clubes não têm recurso para isso. Então se fazem malabarismos, se juntam empresas para pagar salários que são irreais. Então, a médio prazo, talvez espero que não, mas que a gente vai ver outras histórias como a gente viu da nossa querida Portuguesa. Eu vou então colocar mais um número aqui e que esses números nos ajudem, né? Tanto o Bonechini como você disseram da gestão, né? Dos clubes, desses grandes clubes que têm folhas salariais muito altas e terminaram no vermelho o ano 2019. Das 10 maiores folhas, os 7 primeiros, deles, só 2 não terminaram o ano no vermelho. Os outros 5 terminaram no vermelho. E vermelho alto, vermelho Vermelhaço. Complicado para São Paulo tocar. É um exemplo. São Paulo, 180 milhões. Né? Exatamente. Palmeiras terminou no vermelho? Não. Palmeiras e Flamengo não terminaram no vermelho. Foram só os 2. Aí, Corinthians, Cruzeiro, aí é terra arrasada, né? Terra da falência. Internacional, o Internacional não numas, né? Mas terminou zerado, nem vermelho nem azul. Santos está muito mal das pernas, né? Então são esses são os 7 primeiros. Então, com exceção de Palmeiras, que terminou no azul, Flamengo, que terminou no azul, o Internacional, que terminou empatado, todos os outros no vermelho e números altos. Eu acho que eu queria introduzir uma questão que é em relação às leis trabalhistas. Já que nós estamos falando aí de altos salários, de salários fora da realidade brasileira, pelo nosso dever de casa aqui, que nós fizemos as nossas pesquisas, muitos clubes sequer registram jogadores, né? A maioria dos clubes, se a gente pegar clubes do interior, clubes de outros estados, nem sequer registram adequadamente os jogadores. Para colocar aqui um dado também, 82% da renda mensal de um jogador não chega a 2 salários mínimos. Então essa é a realidade brasileira. A realidade brasileira está muito distante dessa realidade que a grande imprensa divulga. E um agravante é que o futebol, por ser uma paixão, por ser uma identidade nacional, então acaba criando uma questão subjetiva, né? Todo menino que está começando a jogar, que tem interesse de buscar o futebol, acha que a realidade brasileira é essa, é o salário do Neymar, acha que a realidade brasileira é o salário de um jogador do Corinthians, e não é. A
A realidade brasileira está muito, muito aquém disso. Então, eu acho que quando um clube não respeita nem as leis trabalhistas, e aí a gente pode colocar também a questão dos campeonatos estaduais, que são extremamente importantes, porque são os campeonatos que mais empregam, né? Tem muitos jogadores que acabou o campeonato estadual, simplesmente fica desempregado, 6 meses desempregado. Então a realidade do futebol brasileiro é essa. Está muito, muito longe de ser uma realidade glamurosa. Eu acho que hoje as redes sociais, elas acabam potencializando, tornando a vida privada um show, né, desses jogadores, e isso acaba dificultando muito, né? Eu acho que dificulta muito o entendimento do jovem que quer seguir uma carreira profissional mesmo, entender qual é a realidade do futebol. E essa relação, quando você sai desses grandes salários, dessas grandes estruturas, para a qualidade do campeonato também é real, né, Bonequini? Assim, se perde qualidade também né, em outras praças onde você não tem esse aporte de grana como tem nos grandes centros, né? Rio, São Paulo, Minas, o Rio Grande do Sul, né? Se perde um pouco a qualidade, né? Perde, e a gente vai entrar aqui numa discussão, numa análise que ela vem se arrastando ao longo do tempo. Por exemplo, os estaduais. Eu, particularmente, sou defensor dos estaduais. Muita gente não é, porque o Brasil está se focando hoje, né? A gestão do futebol brasileiro está se focando hoje em elitizar. A gente fala em 20 clubes da Série A, 20 da Série B, mas já não com a mesma receita, com algumas dificuldades, mas um pouquinho mais estruturados. Se entrar em Série C, Série D de brasileiro, é sofrível, principalmente a D. E o grande celeiro, né, e onde sempre se revelou muito atleta, clubes tradicionais, a paixão que se desenvolveu ao longo do tempo pelo futebol. Eu vou dar um exemplo prático disso. A minha primeira experiência no estádio de futebol foi aqui no Jaime Sintra, em Jundiaí. Eu assisti um Paulista e São Paulo. Se a gente não tivesse o Paulista aqui, talvez demorasse ou não conseguisse ter esse acesso tão cedo, aos 5, 6 anos de idade. E o Paulista, se a gente olhar ao longo do tempo, né, vamos falar um exemplo de um clube menor, de interior, está tão perto da gente, sempre sofreu também com problemas financeiros, enfim, mas sempre... Problemas financeiros barra gestão, né? Que uma coisa é decorrência da outra, né? Aí eu também vou entrar numa outra experiência que eu tive de 3 anos dentro da gestão técnica do futebol profissional do Paulista, e que aí a gente encontra todas essas barreiras e essa falta de gestão administrativa, infelizmente. Então, aí é um assunto que a gente pode até aprofundar depois. Mas voltando, eu acho que quando o Juliano fala de 6 meses desempregado, não, é mais tempo. Porque o estadual se resume a 4 meses, no muito 5 meses de contrato do jogador, porque às vezes ele chega para uma pré-temporada em dezembro, termina em abril. Normalmente, num clube pequeno, ele sai sem receber o último mês ainda. Não dá condição nem de seguro-desemprego. Exatamente, isso é outra questão muito importante. Então, eu falando, por que eu falei que se arrasta? Porque desde a minha época eu tinha esse problema, né? Depois que eu comecei a rodar, então, se você não se encaixa num bom mercado no segundo semestre para um campeonato brasileiro, e isso muitas vezes depende do teu bom desempenho, e não só individual, do teu time no estadual. Eu cheguei a ficar 6, 7 meses parado, eu cheguei a ficar 1 ano parado, para você ter uma ideia, e eu tinha teoricamente um currículo razoável para poder, mas isso aconteceu comigo, porque o mercado ele restringe demais, praticamente, hoje é um pouquinho mais, mas 40 clubes, Série A e B, hoje você tem mais 20 na C que razoavelmente dão uma condição de você disputar. Dá pra jogar. A D, então assim, nós estamos falando de 4 divisões, por exemplo, em São Paulo. 4 divisões, você vê o número de atletas que você tem, teoricamente empregados, com um salário muitas vezes irrisório, comparado a isso que a gente falou aí, às vezes um salário mínimo. A 4ª divisão, que hoje é sub-23 em São Paulo, a média de salário é 1.000 e pouquinho. Sim. A gente tem também outros gráficos aqui que apontam isso, né? E quando a gente fala do estado de São Paulo, espera-se que pela potência do estado, né, frente à União, que tivesse uma realidade um pouco melhor, essas categorias, 3ª, 4ª categoria, C e D, né? Mas o que a gente vê que não é isso, né? Esses atletas têm menos assistência
do que a gente possa imaginar, né? E o pessoal trabalhando no salário mínimo mesmo, e a impressão que eu tenho é que esse cara, ele está por ele, né? Porque se esse cara se machucar, ele não vai ter nenhum tipo de assistência, de garantia de salário, nem nada disso. E Wander levou mais longe. A gente está falando de São Paulo, que é ainda o grande centro. Se a gente pegar aqui o Sudeste, São Paulo, Rio, um pouquinho de Minas talvez, Rio Grande do Sul, o resto é realmente o nível de estrutura dos clubes, de competição, enfim, você imagina, falta muito dinheiro. E a gente está falando ainda de um mercado que, além de tudo, está corrompido, né? Tem clubes que vendem vagas para atleta, tem cara que não está nem ganhando, está pagando para jogar. Isso é uma realidade absurda dentro do país. Porque o clube agora, na mão de pessoas erradas e gestões erradas, acaba usando a vitrine para falar, viu, quer jogar aqui, o empresário tal, você tem XYZ jogadores aí, você quer colocar ele aqui? Então você me paga para eu te dar essa vitrine. Existe isso ainda hoje. Uhum. Então você vê aonde a gente foi parar com essa realidade, que é a realidade, né? E real são esses salários, esses grandes centros, enfim, onde a gente foi parar. Outra questão também que eu acho extremamente importante destacar é a questão de como a carreira também do jogador é curta. Se ele não conseguir se estruturar financeiramente durante essa carreira, depois ele faz o quê? E aí os clubes, pelo menos a experiência que eu tenho de acompanhar futebol, não vejo uma preocupação dos clubes nesse direcionamento também, na formação do jogador, de dar uma possibilidade do jogador encerrar a carreira, mas ter um profissionalismo que, ou seja do futebol, ou seja como dirigente, enfim, alguma possibilidade praticamente não existe. Praticamente o jogador encerra a carreira, é abandonado, né? Então eu acho que isso também é um tema que eu gostaria de introduzir aqui na nossa conversa. Talvez nessa vertente que você colocou, algo mais grave ainda. Uma grande parte dos jovens não serão jogadores profissionais. Eles estão igualmente despreparados. Sim. Então alguns terminam a carreira sem saber o que vão fazer, mas de uma certa forma tiveram uma carreira, um tempo, viveram uma estrutura, né, se aproximaram de algo um pouco melhor. Uma boa parte desses jovens não tem escolaridade. Né? E aí você vê, vai se juntar aos 12 milhões de desempregados que tem nesse país, com pouquíssimas chances, né, aí então de tentar uma nova carreira, enfim, estão completamente deslocados, né? Estão vivendo uma realidade paralela, né, que não tem alimentando de um sonho, não tem sustentação, não tem sustentação estatística, né? Embora mediaticamente se venda o grande sonho, você não tem números para sustentar isso. Né? Eu somo a isso a questão, eu gosto dessa história dos campeonatos regionais, porque elas são essência da tradição do nosso futebol. Né? A gente sabia escalar times do interior. Né? Então você tinha uma certa permanência dos jogadores, você tinha torcida no campo, mas eu acho que tudo isso a gente também é legal jogar luz no modelo de negócio do futebol brasileiro. Né? Em boa parte disso você está um modelo sustentado em patrocínios que se assinam contratos de qualquer maneira, a qualquer momento esse patrocinador vai embora, o clube salta de rico para totalmente endividado, né? Porque sai rasgando dinheiro quando não tem patrocinador, o patrocinador manda no clube, e cujo modelo também é exportado pelo modelo de mídia. Então você tem na estratégia de se vender um patrocínio, olha, eu tenho tantos milhões de patrocinadores e vou estar na Globo na quarta e no domingo, tá? Que não é nem a realidade de todos os clubes. Quando você vai para a região, você já não tem mais mídia regional. Então, com o perdão de que fala, mas ainda existe jornal e tal, a relevância ainda é menor. Então você não tem nem essa possibilidade do modelo de negócio que morreu, né, de se tornar realidade para você manter clubes e salários assim razoáveis. Não acho que um clube do interior vai também competir nos 100 mil, 50 mil e tal, mas salários dignos, condições dignas para formar o atleta, para você ter como uma competitividade para as pessoas voltarem a ir ao campo.
né? Então, existe também uma questão que quando a gente pensa nessa desigualdade de salários, tal, ela passa por um anacronismo de modelo, anacronismo de pensamento de dirigente. Então, repensar, né, o futebol brasileiro, ele precisa de uma disrupção, de um choque, para voltar primeiro, ter identidade como brasileiro. A gente não escala a seleção brasileira, né? Voltar que os nossos clubes tenham algum tipo de vida, né? E voltar que a gente tenha dirigentes que consigam dialogar com sua época, com as novas mídias, um novo modelo de negócio e de gestão. Interessante. O tamanho do problema, né? É grande. Perceber o tamanho do problema é equivalente a pensar o tamanho da paixão nacional que a gente acabou falando aqui no início, tudo mais. Mas existe também uma armadilha aí. Você estava falando da televisão. A televisão é uma armadilha para o futebol brasileiro ainda hoje, né? Assim, quando alguns clubes estão endividados até 2021, 2022, por conta de ter antecipado receita da televisão, esse cara também fica engessado com relação a uma série de outras coisas, uma série de outros investimentos que poderiam ser feitos, da busca de outras receitas, e fica engessado, né? Então, me parece que a televisão acabou sendo uma armadilha que elitizou um grupo do futebol brasileiro, né? Um grupo de times do futebol brasileiro, e que hoje a gente não está conseguindo sair dessa armadilha. Quer dizer, os próprios clubes e tentativas do passado, do Clube dos 13, do COF, lá do Internacional, né? Tentando criar outra forma de organização dos clubes brasileiros para poder romper com a CBF, com essa coisa da CBF com a televisão, e em especial com uma única rede de televisão, né? Não permitindo, inclusive, nenhuma pluralidade nisso. Então, me parece que tudo isso é uma grande armadilha que o futebol brasileiro hoje não sabe como sair dela, né? A gestão do futebol brasileiro não sabe como sair dela. E você tem aí os clubes abriram mão nesse modelo que você está falando, no auge desse modelo, os clubes abriram mão do torcedor. Você fala era muito mais o torcedor, aí começa o termo do torcedor de poltrona, né? E ele estava todo calcado nisso, né? Você volta a falar em clube torcedor, em uma série de questões de pouco tempo para cá, né? Os clubes, era uma abundância de grana, ficava fácil, chegava na Globo, precisa antecipar 2030, tá aqui. Só que está amarrado comigo, vou botar você no horário que eu quiser e tal. E o dinheiro entrava. Enquanto isso, né? Qual era a relação desse clube com o seu torcedor? E para mim está claro que ela mudou, né? Tenta se recuperar agora, mas nesse momento especificamente que você fala do poder exercido pelas mídias, que é uma mídia de massa que ainda é importante. A gente não vai tirar a importância principalmente, e hoje o futebol para as emissoras, porque com a questão do digital ela precisa dos eventos ao vivo, né? Então talvez as coisas se invertam um pouco, mas os clubes estão tentando correr atrás do torcedor, algo que não podia ter aberto mão nunca. É paixão, gente. A questão, a gente está falando, você citou, e basicamente são dos maiores clubes do futebol brasileiro, né? A gente não está falando nem dos menores, que também tem cotas, eu diria, mais modestas, né? Se a gente olhar um campeonato paulista, eu vou te dar um exemplo bem prático da coisa. Quando eu era gestor do Paulista, eu fazia parte de uma associação que chamava ABEX, Associação Brasileira de Executivos de Futebol, do qual você vê aí Alexandre Matos, essa galera toda estava à frente disso. E a gente debatia a cada 3 meses no lugar do Brasil, um dia, toda essa situação da posição do gestor do futebol, enfim. E um dia, conversando com o Felipe Ximenes, que foi do Fluminense, Curitiba, ele estava no Curitiba na época, e eu falei que a cota do Paulista, de Jundiaí, no Paulistão, era 2,5 milhões de reais. O cara quase caiu da cadeira, porque o Coritiba, né, que é de Curitiba, recebia pelo Campeonato Paranaense 600 mil. Então a realidade de São Paulo é bem diferente. Um clube pequeno aqui ganha muito mais por um campeonato paulista na Série A1 do que um clube no Paraná, por exemplo, um clube grande do Paraná. E também sim, acaba se endividando.
acaba antecipando essas cotas também. E cada vez essa corda se enrola. O que o Cris citou é perfeito. O modelo e a visão de gestão tem que mudar completamente. Não pode ter essa dependência de receita de uma única entrada. É jogar os teus ovos numa única cesta. Hoje se entendeu que existem N ações, né? Acho que o Flamengo tem feito bem isso. O Palmeiras fez, não é à toa que são os dois aí que você citou nessa lista que encerraram no azul, né? Essa relação de buscar receitas que não fossem simplesmente patrocínios, porque os patrocínios alguns anos atrás eram a principal receita, o patrocínio da TV, né? Essa fonte de receita de TV. Realmente tem que repensar, eu vou na linha do Cristiano, tem que se repensar, dirigentes repensarem, serem mais profissionais e repensarem o modelo. E aí eu vou encaixar dentro dessa discussão inicial nossa, inclusive os clubes do interior. A gestão geral do futebol no Brasil, CBF e federações, que também estão atreladas umas às outras e tentam segurar o modelo na sua mão para que não perca o domínio disso, tem que dar mais espaço para os clubes. As confederações existem porque existem federações, e as federações só existem porque existem clubes. Elas deveriam trabalhar para os clubes. Você vê federações riquíssimas e clubes falidos. Né? Então tem alguma coisa errada aí, está muito desequilibrada essa relação. Então é hora de se repensar isso para que se valorize também esse modelo regional tão tradicional. É possível fazer futebol, e isso é uma discussão enorme que eu debato com muita gente. Não se faz mais futebol no clube pequeno. Faz sim, é possível, como disse o Cristiano, com um bom modelo de gestão, uma visão que você crie receitas, ferramentas que você possa sim ter essa estrutura. Porém, você precisa ter calendário. Se você não tiver calendário, você não vai conseguir fazer toda essa gestão da forma como deveria. Então aí vai cair de novo nesse buraco sem fundo que o atleta vai sofrer, enfim, e vamos por aí afora. Então, aproveitando já essa sua deixa, para mim é inaceitável que a CBF não entre nessa regulamentação dessa gestão dos clubes. Você pega clubes ricos da primeira divisão, você pega clubes, por exemplo, hoje o Paulista de Jundiaí, que está na 4ª divisão, clube que não tem receita, tem dificuldades financeiras. E essa é a realidade da maioria dos clubes do interior. Você tem federações riquíssimas, como você falou, e a CBF é incapaz de regular esse mercado, de ajudar o clube pequeno. Ela não tem esse interesse. Felizmente ela não tem. Exato, eu ia dizer isso. A impressão que nos dá é que a CBF é uma gestora da seleção brasileira. De patrocínios, né? De patrocínio, A preocupação é como que eu faço essa marca estar bem fora do Brasil, né? Como que essa marca vai continuar rendendo, né? Mas o que seria a sua função, né? Que é organizar o futebol brasileiro, organizar a partir das federações, tá? Não tem esse interesse. Aliás, você não ouve manifestação nesse sentido. Você ouve falar da CBF no início, um pouco antes do início do Campeonato Brasileiro, quando saem as tabelas, os jogos, né? Primeira fase, essa coisa toda. Você ouve falar da CBF, porque geralmente isso acontece lá na sede da CBF, no Rio de Janeiro e tal. Mas depois você não ouve mais. Quer dizer, o pouco que se ouve de futebol, se ouve das federações. E hoje, por exemplo, a Federação Paulista, eu praticamente não ouço falar mais da Federação Paulista. Então você ouve a manifestação dos clubes, mas aqueles clubes que têm voz, e os outros estão órfãos, estão completamente órfãos. Quer dizer, é assim que eu tenho entendido o futebol, né? Você está certo. E talvez até não ouvir falar da federação, do que a gente ouvia falar, talvez essa seja a melhor, né? Essa seja a melhor. Mas assim, me ocorre urgente um calendário para os times menores no Brasil. Urgente. Mas o deslocamento, modos regionais, o Brasil, na questão do futebol, é a única coisa que se pode dar o luxo em boa parte, tirando boas práticas e blá blá blá, de pensar por ele mesmo. Então não necessariamente, mas a gente já tem uma série D. Cara, tá funcionando? Você está num momento hoje que o mundo todo, em todas as áreas, está da famosa pergunta, e se? E se a gente fizer de outro jeito? O torcedor está feliz com a experiência dele no campo?
quando ele põe a bunda numa arquibancada gasta, com ferro aparecendo, ele está feliz. Então, esse teu cliente, que precisa estar no centro do negócio, ele está sendo contemplado? Eu lembro do tempo de que jogos abertos do interior dava público. Então não é uma questão de grandes nomes, é uma questão de um bom espetáculo, você de uma boa experiência, mesmo que simples. Então você volta a ter identidade. A gente perdeu a identidade num produto premium, né, do país. É um mercado formador que está encolhendo, né? O jovem já está quase morrendo de fome em alguns cantos, né? A gente acompanha histórias, né? As histórias da Copinha são as histórias de superação, e elas vão se repetir o ano que vem a mesma pauta, né? Aquela pauta, famosa pauta de gaveta das emissoras, e o modelo persiste. A gente tem que ter a divisão A assim, a B assim, a D. Cara, precisa de calendário. Se não tiver calendário, não tem renda, quer dizer, não está acontecendo. Os clubes vão ficar às moscas. E aí você chega num ponto e fala, mas não é melhor fechar? Então é a famosa história da mortadela fatiando a máquina, né? No futebol, que poderia ser símbolo, né? Voltar a ser símbolo, está tudo acontecendo ao contrário, gente. E quantos empregos diretos e indiretos o futebol não cria no país, né? Dentro de uma coisa organizada, profissional. E quantos desempregos, né? Nesse número aí de 12 milhões, eu nem sei se essa estatística de atletas de futebol profissional, né, tá inclusa. Porque a gente vai ter, com certeza, milhares de desempregados aí. E isso falando não só de atletas, né? É comissão técnica, o que tem por trás, a estrutura do futebol, né? É muito maior do que o que você vê em campo, né? Você vai ter os profissionais de fisiologia, desde o cara que corta a grama, o porteiro, a cozinheira, a moça da limpeza. Então, assim, gera muito emprego. Então, eu acho que não tem que haver nenhum tipo de aporte Estado, né? Não, Estado não é isso. É dentro do modelo que o Cristiano falou. Fazer com que os clubes tenham liberdade para criar, mas dando uma condição, uma estrutura, um alicerce para que... Organizando as coisas. Exatamente. Não dá para fazer gestão como era no passado, mas você pegar o exemplo do passado, dessa relação que o clube tinha com o seu torcedor, seja ele o grande, que ele tem muita ferramenta. Ele tem muita ferramenta para se manter. Que porte de empresa num país como o nosso gera uma receita de mais de 1 bilhão, como foi o Flamengo? Quer dizer, que porte de empresa é enorme. Tem clubes grandes que ainda tem uma gestão semi-profissional, né? Até um certo ponto da sua gestão tem profissionais. Dali para frente é uma diretoria lá eleita, que o cara não é profissional, eu sou um abnegado, eu estou ajudando. Para cuidar de cifras como essa, de uma importância de um ramo profissional como esse, não dá. E eu falo a mesma coisa de um clube menor. Então, pega esse exemplo dessa relação do torcedor, até regional, né? E traz para uma gestão profissional hoje, com gente capacitada, com visão, com organização e mínima, tá? Para algumas coisas, porque eu costumo dizer que você gerir uma empresa é a mesma coisa que gerir o futebol, é uma empresa. Como você gera sua casa? Você gasta mais do que você ganha? Não. Começa o básico. Você gasta aquilo que você tem de receita. E no futebol as pessoas inventam, né? Você tem uma receita X, o cara acha que ele tem que investir mais porque assim eu vou ter um time melhor, cria uma dívida, vira uma bola de neve. Eu vi isso em lugares que eu joguei, eu vi isso em lugares que eu passei pela gestão. Quer dizer, a gente se assusta às vezes, falta esse modelo realmente profissional. Tenho certeza que ninguém aqui está defendendo que o futebol brasileiro, na sua totalidade, se nivele pelos salários maiores. Sim. Então, se você tiver uma condição dos clubes que, porventura, vierem a ter uma boa gestão, vierem a melhorar aquilo que fazem, mas tenham condição de jogar, né, é a saída para a nossa pauta, né, para essa melhora de salário. E se você der um salário de, sei lá, 5, 6, 7, 8 salários mínimos aí, você vai dar uma condição digna de um trabalhador, que é uma... E que pague em dia, né? Não, que pague em dia é uma realidade. Que seja menor, mas que pague em dia. Seria uma realidade excelente. Olha, tá aqui a vitrine, o campo tá cheio, né? As pessoas estão vindo jogar,
é pago em dia, o salário é digno. Cara, daí para frente vai ser contigo. E os clubes grandes estão precisando de alternativa para os seus elencos. Eu brinco direto, né? Esses dias eu estava falando de um menino lá que é ligado a gente, que conseguiu um empresário. E é um empresário de um jogador de Série A. Falou, cara, esse empresário é bom, é craque. Porque faz mágica, né? Faz mágica que tem. Você vai pegar os clubes, né? Quando você olha, por exemplo, essa ficha salarial dos maiores, cara, eu não vi nenhum Zico aí nessa lista. Muito longe disso, né? Muito longe disso. Ótimos jogadores para a época que vivem. Cris, você entrou num ponto agora, a gente estava um pouco antes de entrar aqui nesse papo, eu estava falando aqui fora sobre um evento que reuniu os campeões mundiais de 92 há pouco, né? Em dezembro agora, a gente se reuniu pela primeira vez, né, em 27 anos, e o presidente da época, que era o José Eduardo Mesquita Pimenta, estava lá e a gente brincou, bateu um papo falando assim, presidente, esse time aqui campeão mundial pelo São Paulo de 92, hoje valeria quanto? Ele falou assim, eu não consigo mensurar. Ele falou assim, quanto o São Paulo teria que gastar com salário com esses jogadores? Eu estou citando um exemplo do São Paulo, mas a gente poderia usar o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, porque a gente via mais talentos, né? Eu não gosto muito de fazer essas comparações, porque cada tempo vive o seu tempo. Mas é fato que, tecnicamente, o futebol brasileiro decaiu comparado a essas épocas. Então, você fala assim, quanto valeria um time como esse hoje? Quanto valeria o Corinthians de 90, o Palmeiras dos 100 gols lá, acho que de 96, né? Mais de 100 gols e tal. Então, assim, e vamos desenrolar aí a década de 90... E a gente olha esses salários, eu fico horrorizado, porque eu acho que os clubes não têm condições de pagar isso, mesmo arrecadando, como o Flamengo faz, talvez um ou outro jogador, ele poderia estar fazendo um caixa diferente, uma utilização diferente desse dinheiro, se eles não contribuíssem para inflacionar os salários no futebol brasileiro. Porque a gente vê jogadores, sinceramente, assim, eu me assustei como gestor, quando eu fui em busca de jogadores de Série B, por exemplo, para trazer para um Campeonato Paulista pontualmente 3 ou 4 jogadores para enxertar num grupo de jovens aqui. Cara, os caras falam de 150 mil, muito fácil de salário. Isso eu estou falando há 8, 9 anos atrás, e não é de um clube grande, tá? É de um Ceará da vida, de um Goiás da vida. Os caras falam de 150 mil muito fácil por mês. Então eu falei, que realidade é essa que não é compatível, né? E mesmo falando, por exemplo, do Flamengo, se tem um time milionário, por outro lado, você tem essa tragédia que aconteceu, por exemplo, com os meninos do Flamengo, que eu acho que é importante a gente citar aqui, porque quais são as condições que eles viviam ali por responsabilidade do clube? No Flamengo. No Flamengo, que é um time campeão da Libertadores. Qual é a responsabilidade desse clube, ao mesmo tempo que paga salários milionários, deixa o seu patrimônio, que são jovens talentos ali, em condições de trabalho precárias, absurdas, né? Dormindo em containers. Então, eu acho que esse desequilíbrio financeiro acontece até dentro dos clubes milionários. Quando você pega um time como o Flamengo, e que até agora não conseguiu dar uma resposta satisfatória, né, em termos de indenização, de acordo, seja lá o que for, para essas famílias, você percebe que está muito errado, né? Assim, os valores morais, não são valores econômicos, eles estão muito malucos, né? Sem equilíbrio nenhum. Eu acho que só tem mais um aspecto que eu acho interessante a gente tratar aqui, que o Cris passou por ele quando disse que perdeu-se o torcedor, né? A gente abriu mão do torcedor no estádio, né? O cara da geral, né? O famoso cara da geral. Você tem hoje partidas de futebol pelo Brasil com 20 pessoas na arquibancada, né? Você tem... Cara, eu já joguei um jogo com 22 no Morumbi, você acredita? 22... Eu tô na história, depois eu conto essa história. 22 em campo? 22 em campo e 22 na arquibancada, cara. Mas foi um caso atípico, né? Foi um caso atípico.
Então, quando você vai deixando esses patrimônios, né? Vai abrindo mão desses patrimônios, né? Vamos abrir mão do torcedor no estádio, vamos abrir mão do campeonato mais longo, vamos abrir mão do time de uma cidade de 400 mil habitantes, 500 mil habitantes, ter um campeonato que vá além de 4 meses, né? Então, mantenha essa paixão acesa, né? Essa vontade de ver seu time, de colocar a camisa, de levar teu filho para um ambiente mais controlado, né? Que é o ambiente da tua cidade e tal. Abriu-se mão disso. Então abriu-se mão de vários valores, de vários patrimônios ao longo desses últimos 20, 30 anos nessa gestão. Das próprias categorias de base, por exemplo. Hoje eu sou corintiano, eu não sei qual é a revelação do meu time, por exemplo, nas categorias de base. Eu acho que a Copinha, que é uma vitrine para isso, mas muitos dos times são montados. Você não tem um trabalho de base como tinha antigamente, de revelar grandes jogadores. Ju, eu sou o mais velho de todos aqui, né? Quero só mais experiente, né? Colaborar com a tua fala e dizer o seguinte: eu ia no estádio e a gente chegava lá, tinha uma ou duas, às vezes, preliminares com times de base. Às vezes, os mesmos times, as mesmas camisas dos times principais que iriam jogar às 4 da tarde, às vezes outros times que vinham para jogar, e os torcedores iam para ver esses jogos também. Era uma atração, né? Que às vezes eram até mais animados do que o jogo principal, né? Essa é a verdade. Então, eu acho que abriu-se mão disso também, né? Rivelino conta excelentes histórias de partidas em que ele abria para o time principal e depois ficava na grade sonhando um dia jogar no time. Os aspirantes. Exato, nós estamos falando de Rivelino. Tá? Lembrando aquela história do Juninho Paulista, né? Que na época do Expressinho do São Paulo, né? Que é verdade. Deve ser o time de 90 e... o São Paulo vem do Expressinho da era Cilinho já. Da era Cilinho, Mas você vai falar aí, são dos dois jogos? Isso, os dois jogos no mesmo dia. Na realidade se montou 2 times de São Paulo, um para a Copa Conmebol, que hoje é a Sul-Americana, e outra jogava eu acho que era o brasileiro. Era o brasileiro. Então o Muricy Ramalho cuidava, era o auxiliar do Tele, cuidava do Expressinho, ou esse time da Copa Conmebol, e o Tele, o time principal. E coincidiu numa mesma noite jogar com o Sporting Cristal. Já pra você ver como é que também se cometia dentro de calendários alguns equívocos absurdos. Jogou na mesma noite, o São Paulo jogava pelo Brasileiro, não conseguiu mudar esse jogo, mas como eram times diferentes, teoricamente diferentes, e o time da Conmebol, que era um time mais jovem. Então fez a preliminar, São Paulo e Sporting Cristal, e o Tele queria contar com 2 jogadores desse jogo para o banco. Olha que absurdo, que hoje em dia não iam permitir isso de forma alguma. Aliás, na época você já não poderia, porque tinha lei, era sindicato, 66 horas e tal. Mas ali se passava por cima de um monte de coisa. E o Juninho, eu acho que o Caio Ribeiro, se não me engano, que hoje é Caio Ribeiro, né? Mas era o Caio, se não me engano foram os 2. Jogaram na preliminar, foram pro banco, e o Juninho ainda entrou, né, no jogo contra o Grêmio, se não me engano. No jogo contra o Grêmio. Eu tava no banco desse jogo contra o Grêmio. Então, assim, soa uma aberração, mas ao mesmo tempo eu digo assim, também é um bom exemplo. Eu brinco com a coisa de gestão, eu bati a boca com muita gente por causa disso. Hoje também todo mundo quer poupar todo mundo, né? O jogador não pode jogar mais 2 jogos seguidos. Não, ele vai se lesionar, ele vai... Pô, você jogava 2 jogos no mesmo dia. Tudo bem, a intensidade do jogo aumentou um pouco, mas também a carga de trabalho diminuiu. Nossos treinos eram mais pesados, as condições, exato. Pô, o que é? Bota a cara pra jogar e acabou. Acho que tem um outro aspecto aqui do mundo do futebol no Brasil, Bonequini, que a gente acha interessante falar, que também vamos falar de flagelo, né? Infelizmente vamos falar de tristeza, que é a questão do futebol feminino, né, no país, né? Se os clubes
fora dos grandes centros, fora das capitais, estão penando, né? Os clubes, os times de futebol masculino, o que dizer dos times femininos? Você tem um levantamento aí, né, Ju? Você pesquisou isso? Eu acho que vale como ponto principal, se a gente pegar, por exemplo, hoje o salário da Marta, que é uma jogadora eleita várias vezes melhor do mundo, que já está na Europa, está jogando na Europa há muito tempo, o salário dela em média é de 120 mil reais. Ou seja, é uma realidade tão distante, tão absurda, de uma diferença de gênero tão grande em relação ao campeonato, né, ao masculino, que para mim só esse dado eu acho que já deixa claro o tamanho da desigualdade que nós estamos falando. E questões também, como a gente já abordou aqui, questões trabalhistas, né? A maioria dos clubes, as mulheres não têm nem carteira assinada, né? Jogam por colaboração. Tem um dado de uma matéria do jornal El País que diz, dos 52 clubes brasileiros, é bastante, né? A gente até nem tem, eu pelo menos não tenho notícia de todos esses times, mas consta que nós temos 52 times femininos montados no Brasil hoje. Desses, só 8 empregam com carteira registrada. 8. Então a gente vai depurando isso, muito provavelmente a gente vai achar um monte de clubes naquela situação que você falou de vem jogar aqui, me paga um salário mínimo para você poder jogar, né? Então acho que nós vamos cair nessa situação também no futebol feminino. Eu acho que a gente é mais profunda até essa discussão, além do gênero, né? Que eu acho que as mulheres têm que ter o espaço, sim, né? São competitivas dentro da modalidade delas, independente de qual seja. Mas falta também, talvez, essa coisa do modelo de negócio para uma competição feminina, para se estabelecer regras mais solidificadas para fazer um campeonato que gere receita, por exemplo, né? Aí vamos entrar em administração, né? A gente estava falando de o que se arrecada se pode gastar. O que se arrecada num campeonato feminino no Brasil? Ele é mal divulgado, é mal organizado, é feito, sabe, de uma forma ainda muito amadora. Então, cria-se aí um efeito dominó que vão tratar as atletas de forma amadora, que eu acho um absurdo. A gente vai cair de novo na coisa da gestão, né? Falta mais visão profissional na gestão, estimular mais. Está provado, essa última Copa do Mundo de futebol feminino, a gente teve um estrondo, né, de audiência na TV brasileira, por exemplo, o que se provou que é um bom produto quando ele é bem apresentado, né? Já existe um regulamento, uma lei, enfim, que exige que os clubes hoje no Brasil tenham um tempo para ter o seu time feminino, enfim, para que estão começando a criar competições, mas não pode ser criar por criar também, só porque foi obrigado para poder manter a regra em dia, né? Tem que ser um modelo de negócio legal, um modelo de campeonato legal, para aí sim a gente vai começar a ver e cobrar, inclusive dos dirigentes, mais profissionalismo no trato com essas atletas. Porque a gente tem mulher talentosa demais, e não faço esse tipo de distinção, porque é mulher, não, eu acho que tem, não dá pra gente fazer uma comparação até por questão fisiológica, mas eu pego meia dúzia de jogadores do São Paulo que eu vou dizer que eu trocaria por algumas meninas de boa, viu? A Cristiane joga, hein? Então assim, eu enxergo dessa forma, eu acho que passa por realmente se organizar melhor isso, que eu acho que a condição para elas vai melhorar também, né? Assim, não poderia ser diferente no futebol do restante da sociedade. Exatamente. Então você tem uma desigualdade calcada em machismo. Acho que não tem fazer comparação fisiológica ou não vou nem entrar no mérito, porque são questões que bem além da minha pouca compreensão. Mas assim, em termos, se você olhar, eu acho que o exemplo da Copa do Mundo é muito legal. Você percebe, por exemplo, numa Copa do Mundo, na última Copa do Mundo masculina, que a gente precisa começar a tratar assim, né? Porque para mim ela já passa a ser de menor importância quando se fala de identidade com o Brasil mesmo. O malabarismo retórico
para você engajar o público com uma seleção que você não conhece. Então passa por uma diferença de atitude dentro de campo. Então você reconhece hoje no futebol feminino, ou pelo menos na seleção feminina, algo que a gente via há algumas décadas. Então eu acho que não é comparar quem está na frente. O futebol masculino precisa correr atrás do feminino nesse quesito. Concordo. Precisa correr atrás. Você vê uma melhor do mundo em campo com postura de melhor do mundo, preocupado em ganhar um campeonato, triste porque é eliminada e compreendida no final pela sua luta, Envolvida com uma causa. Isso me remete, às seleções que a gente aprendeu a amar, de 82 que não ganhou, de 86 que não ganhou, e tantos outros times que a gente sabia escalar de cor. Então, se ela tem uma situação, se o futebol feminino, por uma injustiça social que não se justifica pela questão de gênero, tem uma situação precária em relação ao masculino, enquanto desempenho, me desculpe o masculino, mas que corra atrás. Eu brinquei antes do programa. Daria para usar uma camisa da seleção brasileira. Vamos achar uma da Marta aí para comprar. E é legal se a gente pensar que a seleção brasileira feminina conseguiu inovar antes da masculina, né? Porque ela já tem uma estrangeira no comando da seleção, né? Que é uma americana, que é a Pia Sundhage, acho que é assim que se pronuncia o nome dela. Então, desculpa, ela é sueca. É a primeira estrangeira no comando de uma seleção brasileira, né? Então vamos ver se isso também dá resultados. Pessoal, mais alguma coisa sobre esse tema tão triste do cenário brasileiro? Um último, Sim, um último comentário que me ocorre é a questão dos estádios. Então, rapidamente, a gente tem grandes arenas, mas, meu amigo, com esse preço de ingresso, a gente precisa rever. A gente era mais feliz na época da geral. Não que não se mereça conforto, banheiros limpos, lugar bacana para comer, mas, cara, o torcedor quer balançar sua bandeira literalmente, né? A gente não consegue mais botar 2 torcidas no estádio, a maioria da população não consegue ir ao estádio, não conhece, não tem essa experiência do pai levando a filha, o filho, a mãe levando seus filhos no estádio, porque não tem segurança. Não dá para pagar um passeio desse para a família, como tantos outros, né? Então, essa é uma coisa para pensar, né? Os clubes, mesmo os que têm dinheiro, estão numa armadilha. Estão numa armadilha grande. E enquanto isso persistir, infelizmente, a gente vai ver esse Excel aí da desigualdade ficar bem longão lá para baixo, né? E jogadores que a gente mal conhece, por uma sorte, por um destino aí, uma série de butinudos ganhando uma grana que não deveriam estar ganhando. Eu queria repetir o que eu comecei falando. Eu acho que se a gente não levar esse assunto para a pauta da conversa de bar mesmo, da gente sentar e conversar sobre essa desigualdade do futebol, sobre as condições de trabalho dos jogadores, eu acho que o torcedor, de alguma forma, sei que é difícil porque o cara tá ali preocupado com o seu time, com a escalação do seu time, o cara quer ver o seu time campeão, o cara não tá muito preocupado com as condições de trabalho do jogador, mas em algum momento ele tem que se identificar com isso também, ele tem que questionar, ele tem que de alguma forma cobrar o dirigente do seu clube, fazer alguma ação. Ver como um trabalhador também. Exatamente, ser um trabalhador e ver o jogador também como um trabalhador. Então eu acho que de alguma forma a gente precisa ativar essa pressão e sair do senso comum. Eu vou aproveitar o gancho do Juliano e do Cris aqui para fazer um apanhado um pouco disso aí. Primeiro, com relação ao atleta, essa é uma luta que ela depende do próprio atleta, de movimentos que possam realmente ativar isso, né? Infelizmente, e eu falo como um ex-atleta, a classe é pouca unida para isso. A gente teve o bom senso há pouco tempo atrás, né, aquele movimento,
que aí sim encabeçou algumas cabeças pensantes e caras de ponta, como o Alex, por exemplo, que eu acho um cara sensacional, né? Foi o cara que se preocupou com a classe até um certo ponto, e tiveram que bater de frente com muita coisa grande, e não foi fácil, mas foi o início de alguma coisa, mas parou por aí também, a gente não, infelizmente não teve continuidade. O atleta tem que ter esse discernimento e o conhecimento dos direitos dele, assim como os deveres, porque também falta conhecimento dos deveres, né? Eu falo como ex-atleta e também como alguém que foi gestor, né? Dos dois lados eu sempre cobrei isso. Não adianta você achar que você só tem direito, você tem dever também. Então presta atenção naquilo que você não cumpre. Então falta um pouco mais de conscientização, uma associação de classe, enfim, que possa movimentar. Acho que a gente está muito longe, é um sonho ainda o futebol brasileiro ter por parte dos atletas isso. E aí vou nesse gancho do que o Cris falou. Qual que é a grande razão do futebol? Quem é a grande razão do futebol? É o torcedor, né? E está se desprezando muitas vezes. Eu acho que a questão dos ingressos se elitizou, eu abordei isso no começo aqui, se elitizou demais o futebol, olhando muito a Série A e os grandes clubes. Você vai no estádio de futebol hoje, o ingresso mais barato é R$100, R$150 quando não mais. Tem a questão do sócio-torcedor, que eu acho muito legal, mas que também trava a participação de outros, que sempre é prioridade do sócio-torcedor. Então a gente tem que achar um modelo que isso abrace todo mundo. E eu vou mais longe, você não precisa ganhar, até porque não é a maior fonte de receita de um clube, ingressos. Trazer quanto mais clientes, como o Cris usou muito bem, porque o torcedor é um cliente do clube. Tem até um estatuto agora, né? Isso aí. Que o defende. E ele é consumidor do clube. Uhum. Não vai ser só no ingresso. Ele pode ter um ingresso mais acessível e poder ser consumidor em outras ações. E aí a gente vai entrar numa discussão de marketing, desenvolvimento de negócio, enfim. Existem. Está na hora de se repensar realmente o futebol brasileiro em toda a sua estrutura. E a gente falou tudo aqui, debateu tantos assuntos e tantos problemas, e se você olhar no fundo, um ponto é em comum de tudo isso: a gestão. Falta gestão no futebol brasileiro. Bom, eu vou encerrar minha participação com o Boni aqui, indo para a cama e chorando e lembrando do melhor tempo de São Paulo, de 92, de 93, de 2005, 2006, enfim. Boni, o nosso programa, o nosso podcast, nós elegemos toda semana um ordinário e um extraordinário. O nosso ordinário do episódio é o Bispo Marcelo Crivella, prefeito do Rio de Janeiro, que por 3 anos do seu mandato, ele foi um agente anti-carnaval. Tanto que ia embora do Rio de Janeiro no carnaval, ia para Miami, ia para... Nojinho do carnaval. E que no último 12 de janeiro, no último dia 12 de janeiro, ele abriu oficialmente o Carnaval Carioca. Ou seja, em ano eleitoral, serão 50 dias de folia na cidade maravilhosa. E o nosso extraordinário vem com o tema do nosso programa, do nosso debate de hoje. O jogador Kazu, você lembra dele? O Kazu era um jogador japonês que ele passou por Santos, Palmeiras, Curitiba, CRB, entre outros times brasileiros na década de 1980. Né? 15 de Jaú, ele começou no 15 de Jaú no Brasil. O primeiro time que ele 15. veio foi o 15 de Jaú. Olha, você jogou com ele? Eu joguei contra. No 15 de Jaú, porque hoje o Kazu está com 50 e poucos anos. 52, faz 53 esse ano durante essa temporada. E ele veio. 15 de Jaú era um time de primeira divisão, tão tradicional no interior de São Paulo. Exato. E a primeira passagem dele no futebol brasileiro, a porta de entrada era o 15 de Jaú, que tinha uma relação já naquela época com o futebol japonês muito intensa. Ele veio da base do Juventus para o 15 de Jaú. Aí em 90, ele volta para o Japão, em 1990, né? Chegou a ser, inclusive, convocado pela seleção japonesa, né? Sim. E agora, em 2020, aos 52 anos, ele renovou o contrato dele com o Yokohama para a sua 35ª temporada consecutiva no futebol. É o nosso extraordinário, né? Ele é o surreal, ele não é o extraordinário. É o surreal. Eu vi isso, eu achei sensacional. Samurai. E, para encerrar mesmo o nosso programa, nós temos a dica, né?
nós deixamos uma dica aqui para os nossos ouvintes, que são milhares, milhões, já não sei, números grandes como o do salário do futebol brasileiro. Estratosféricos, né? Daniel Alves, assim, de audiência, né? Então nós deixamos figurino. Deixamos nossas dicas. Começamos por quem hoje? Juliano. Olha, a dica que eu queria deixar aqui para os nossos ouvintes é o documentário Democracia em Vertigem, que foi indicado hoje ao Oscar de melhor documentário. Vai concorrer ao Oscar. É da diretora Petra Costa e mostra o processo de impeachment da Dilma e a crise política no Brasil. Esse documentário já está disponível na Netflix desde o ano passado. Eu assisti, é extraordinário, vale muito, muito a pena a gente assistir. Então essa é a minha dica. Cara, a minha é uma série que eu ainda não acabei de ver. São 10 episódios, estou no 7º. A série Messiah, também está no Netflix. Netflix, a gente aceita patrocínio aí, tá? A história gira em torno, né, de um surgimento de um homem, né, de um profeta, né, que se apresenta como uma espécie de Messias, né? Então como se fosse uma segunda vinda. Só que o contexto, Oriente Médio, né, nos dias de hoje, né? Então gira em torno de fé, política, novas mídias, tal. Nada espetacular, mas um entretenimento bacana, com temas assim atuais, tal, boas questões. Eu achei que vale a pena, né? Até pra gente se distrair um pouco, dar uma leveza, né, no meio desse ano, porque se você quer algo pesado tá a realidade, gente. Vamos pro Netflix. Bom, as minhas serão dicas, não será dica? Serão dicas. Para ficar no nosso tema, que a gente falou tanto de gestão, ou da falta de gestão, eu gostaria de indicar 2 livros, que é Pep Guardiola Confidencial, de 2015, e Pep Guardiola, A Evolução, de 2017. Os 2 livros foram escritos pelo Martí Perarnau, que é um catalão, um jornalista catalão. No primeiro livro, ele fala daquele primeiro ano do Guardiola no Bayern de Munique e toda a diferença que ele na atmosfera, na gestão, na forma com que os dirigentes tratavam o clube, os profissionais, a comissão técnica, a alimentação, enfim, que é muito diferente para aquilo que o Guardiola vivia até então. E depois, A Evolução, é como a forma dele dirigir se modifica também depois da passagem dele pelo Bayern de Munique, né? É interessante, os 2 livros são interessantes porque a apresentação é feita pelo André Kfouri, num texto muito bacana. A minha segunda dica, né, ou terceira, né, segunda dica aqui, que é a minissérie Maradona no México, que também está na Netflix. É uma minissérie de 7 episódios, é um documentário mostrando Maradona como técnico do emblemático Dourados de Sinaloa, né? Ali na boca quente mesmo no México, onde está o cartel ali. Maradona em Sinaloa. E por que eu digo emblemático também, né? E o Pep Guardiola tá povoando minhas dicas aqui, né? Porque, coincidentemente, Dourados de Sinaloa foi o último time em que o Pep Guardiola jogou como atleta profissional na temporada de 2005-2006, né? Quer dizer, isso não tem a ver com a minissérie que trata exatamente do Maradona como técnico. A minissérie ela tem momentos hilários, tem momentos deprimentes, tem momentos de tensão. Olha, vale muito a pena assistir. Recomendo demais. Boni? Eu vou entrar na onda sua, Vanderlei. Estava aqui pensando e quando você citou o Pep Guardiola, eu já estava com o nome de um livro na cabeça que é dele também, anterior a esses. Eu acredito que seja antes de 2010, entre 2005 e 2010, chama Bola Não Entra Por Acaso. Pep Guardiola também, eu não sei quem é o jornalista que junto, eu li esse livro, fala muito sobre esse pensamento do Guardiola
né, com relação à estrutura de futebol, enfim. Também é uma dica muito legal. Então ficam 3 dicas do Pep Guardiola. Não é à toa que ele é, para mim, se não o melhor do mundo, está entre os 2 ou 3 melhores do mundo. E emendando, já que a gente falou do São Paulo mesmo, falando de Pep Guardiola, ele era um dos jogadores do Barcelona em 92, nosso adversário do São Paulo. Sim. E no banco do Barcelona, Johan Cruyff, né? Só isso, né? Era um super time, uma seleção da Europa, enfim. E Guardiola era um dos jovens jogadores titulares daquele time, enfim. Fica uma dica agora falando para quem gosta de futebol, deixando um pouquinho de lado o clubismo, mas vai falar do São Paulo. É um livro chamado 1992, O Mundo em 3 Cores. Foi um livro escrito pelo Raí e o André Plihal, hoje ESPN, né? Que também é um jornalista sensacional. Conta a construção do título mundial de 92, né? Eu tive o privilégio de fazer parte, dar algumas informações, tem até um depoimento meu no final do livro, o que me deixa muito honrado, até surpreendentemente na época, eu não sabia que esse depoimento viraria realmente isso aí. E para quem gosta e quer entender o que aconteceu com aquele time de Tele, né? Tem detalhes de bastidores, tem coisas muito legais que as pessoas desconhecem às vezes desses detalhes de bastidores. Então é uma dica legal para o São Paulino e para não São Paulinos também que gostam de futebol. Então fica a dica aí. As dicas ficam. Bom, então só para dar o serviço, a bola que não entra por acaso é do Ferran Soriano, o jornalista Fernando Soriano. Uma nota triste para a gente terminar o nosso programa aqui, no dia 12 de janeiro, morreu Valdir Joaquim de Moraes, né? Grande ídolo do Palmeiras, criador da função do treinador de goleiros. Quer falar um pouquinho? Esse cara é um cara muito especial para mim. Você tocou num ponto assim, a gente esses dias se entristeceu muito com a perda dele, claro. Apesar dos 88 anos, muito debilitado. Ele foi meu mestre, né? Como preparador de goleiros no São Paulo. Eu devo muito ao que eu aprendi, ao pouco que eu fui dentro do futebol. Eu devo muito a Valdir Joaquim de Moraes. Ele foi um mestre, foi um pai, um cara que eu guardo com muito carinho. Não só eu, mas se você perguntar para qualquer goleiro que passou pelas mãos de Valdir Joaquim de Moraes, e não foram poucos ótimos goleiros, como Zete, Veloso, Rogério Ceni, Ronaldo, e vão por aí afora, Emerson Leão, enfim, lá atrás. Você falou de um cara que eu tenho um carinho absurdamente especial. E que era muito querido no meio do futebol demais, também. Em todos os cantos do Brasil. E o precursor da função de preparador de goleiros, eu acho que no mundo. Não foi só no Brasil, não, foi no mundo. Não existia essa função e ele começou a partir do momento que ele encerrou a longa carreira dele no Palmeiras, como um goleiro 10 anos titular do Palmeiras, né? Época da academia. E ali ele começou a treinar Emerson Leão, entre outros. Um cara espetacular. Vocês não tiveram o privilégio, né, talvez de ter esse contato, mas se vocês tivessem, tenho certeza que teriam essa mesma opinião. Um cara espetacular. Bom, e como Por uma Vida Menos Ordinária não tá para agradar todo mundo, nós vamos encerrar o nosso programa com o hino do São Paulo, cantado pelo Ultraje a Rigor, em homenagem ao meu amigo Borenchini. Pra que isso? Boa noite. Bora! Tchau, boa tarde, bom dia. Brasileiro, tu és forte, tu és grande, dentre os grandes o primeiro. Tu és forte, tu és grande, dentre os grandes o primeiro. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias